Olá, vamos continuar nossa aula sobre força de atrito. Essa aula vamos resolver alguns exercícios da apostila. Estamos na apostila número 5, aula 74. Lembrando que a aula 73 e 74 são aulas juntas. Então, força de atrito, página 74. Então, vamos para o exercício 4. Já verificamos na aula anterior que podemos classificar o nosso atrito como estático ou dinâmico quando o objeto está em repouso. O nosso atrito é estático, se ele estiver em movimento, o meu atrito é dinâmico. Então, a maneira como nós calculamos essa força de atrito vai ser o μ, coeficiente de atrito, vezes a normal. O coeficiente de atrito vai representar a aspereza da superfície na qual o objeto está em contato. Vamos para o exercício 4. Para realizar determinada tarefa, deve-se subir a caixa B de massa 1 kg com velocidade constante. Vai subir a caixa B com velocidade constante, já deduzimos que a aceleração tem que ser nula. Então, se a velocidade é constante, não tem variação de velocidade, aceleração nula. Sobre o plano inclinado, assim o operário aplica uma força F, conforme a figura abaixo, sendo o coeficiente de atrito dinâmico entre a caixa e o plano inclinado MD 0,8, determine a intensidade da força F. Então, primeiro vamos colocar o esquema de força, nosso diagrama de forças. Então, eu tenho a força F, que proporciona que o nosso conjunto, nosso bloquinho B, se desloque subindo. Para baixo, nós teremos a força atrito e eu coloquei aqui um Px. Quem que é Px? Quem que é Py? Então, eu peguei a minha força peso, está na vertical para baixo. Eu decompus essa força peso numa Px, numa força Px e no Py. Então, Px dificulta o movimento, se opõe ao F, e o meu Py é a força que faz com que essa caixa fique pressionada com a nossa rampa. Então, o que nós temos aqui? Se o nosso objeto está em velocidade constante, então a força F deve ser igual ao Px mais força atrito, nesta direção, e nessa direção nós temos que a normal é igual a PY, porque o nosso objeto não tem deslocamento nessa direção. A força resultante é nula. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, substituir quem que é a força atrito. Força atrito é μ vezes a normal, mais Px. Quem que é Px? Px é o meu P seno de θ, meu Py vai ser o meu P cosseno de θ. Então, a normal, então dali caiu que a normal é igual a Py e o Py é o P cosseno de θ. Então, na linha de baixo, vamos substituir. Quem que é minha normal? P cosseno θ, porque ficou aqui normal é igual a Py. Py é o componente da força peso, que é o meu P cosseno θ, mais P seno θ. Agora nós vamos substituir. Mi vale 0,8. Massa, peso, força peso, massa vezes gravidade. Massa é 1 kg, gravidade 10. Vezes o nosso cosseno. Cosseno vale 0,6. Mais peso, que é a massa vezes gravidade, vezes o nosso seno de θ. Seno de θ 0,8. Fazendo toda essa álgebra, pessoal, multiplicando, depois somando aqui, vai dar 12,8 newtons. Exercício 7. Um caminhão trafega 36 km por hora. Aí, para transformar de km por hora para metros por segundo, deveremos dividir 36 por 3,6. 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Num trecho de congestionamento com uma caixa em seu baú, que se encontra disposta horizontalmente. Por descuido, o motorista não amarra a carga que oferece coeficiente de atrito estático e dinâmico, respectivamente iguais, 0,45 e 0,40. Lembrando que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o dinâmico, mesmo que ele não tivesse me dado essa informação de respectivamente, eu já conseguiria afirmar com segurança que 0,5 é o coeficiente de atrito estático, 0,4 coeficiente de atrito dinâmico. G igual a 10 metros por segundo quadrado. Qual a intensidade máxima da aceleração que o caminhão pode ter sem que a caixa escorregue sobre o baú? Então, o que faz que a caixa não escorregue sobre o baú é a nossa força atrito.
Então, na caixa, a força resultante que eu tenho ali é a minha força atrito. E a minha força atrito, que é resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, na minha caixa, quando não houver escorregamento, então eu tenho que minha força atrito é igual a força resultante é força atrito. Minha força resultante é massa vezes aceleração, a minha força atrito, coeficiente de atrito estático vezes a minha normal. Nesta situação, a minha normal é igual ao meu peso, por isso que eu coloquei mg. Agora, olhei m dos dois lados da minha equação, então ficou aceleração vai ser igual. Então, a aceleração máxima que esse caminhão pode ter para que a nossa caixa não escorregue vai ser 0,45 coeficiente de atrito estático vezes o meu G, que é 10. Então, a máxima aceleração para que não ocorra escorregamento, 4,5 metros por segundo quadrado. Passou desse valor, a minha força resultante fica superior à minha força de atrito, então a caixa escorrega. Se o caminhão frear bruscamente a taxa de 5 metros por segundo quadrado, o máximo valor para que não ocorra escorregamento é 4,5. Mas se o caminhão frear com 5, então significa que essa caixa não vai mais ficar parada, ela vai deslizar. Então, se ela começa a deslizar, ela estará em movimento. Se ela estará em movimento, então a força de atrito que eu tenho no momento vai ser a força de atrito dinâmica e não mais estática. Então, eu deixo de atuar com 0,45 e vou atuar com um Mi de 0,40. A gente continua. Se o caminhão frear bruscamente a taxa de 5 metros por segundo quadrado até o repouso e a caixa escorregar, qual a distância mínima que a caixa deve estar na parte frontal do baú para não se chocar? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular quanto que essa caixa vai se deslizar com essa aceleração de 5 metros por segundo quadrado. Então, nós temos que a força de atrito vai ser a massa vezes a aceleração. E no nosso caso aqui, ó, a aceleração aqui vai valer o 0,40. Isso, desculpa, o nosso coeficiente de atrito é o 0,40, então eu falo. Força de atrito é o meu μd vezes a minha normal mg, resultante é massa vezes aceleração. Então, a minha aceleração da caixa, tudo bem? O caminhão desacelera com 5 metros por segundo quadrado e a caixinha começa a se movimentar com uma aceleração de 4 metros por segundo quadrado. Agora, como que nós vamos calcular o quanto ele andou? Então, sei que inicialmente essa caixa está com a mesma velocidade do caminhão, 10 metros por segundo, e no final ela tem que estar parada, velocidade zero. Vamos aplicar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que é a nossa aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. No nosso caso, menos, porque a direção da aceleração é contrária à direção do nosso deslocamento. Substituindo, então ficou 36 dividido por 3,6 é 10. 10 ao quadrado, 100. Menos 8, 2 vezes 4, 8, passa para o outro lado, mais 8. 8D é igual a 100, D é igual a 100 dividido por 8. O deslocamento da nossa caixa vai ser de 12,5 metros. Então, essa é a distância necessária da caixa até o baú? Não. Por que não? Porque ao mesmo tempo que a caixinha está andando, o nosso caminhão também está andando. Então, eu tenho o deslocamento do caminhão. Então, eu tenho o deslocamento da carroceria. Quanto que esse caminhão andou? Quanto que a carroceria se deslocou? Velocidade final, que é zero, velocidade inicial do caminhão, menos 2 vezes a aceleração. Opa, aceleração do caminhão é o que foi dado aqui no enunciado, 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a mesma história, menos 2 vezes 5, 10, passa para o outro lado, 10. Aí ficou 36 dividido por 3, 10, 10 ao quadrado, 100. Então, ficou D' é igual a 100 dividido por 10, D', 10 metros. Enquanto a caixa vai se deslocar 12,5 metros, o caminhão vai se deslocar apenas 10 metros. Então, qual o espaço que a caixa precisa da sua distância da caixa até a frente lá do baú? Então, eu preciso de um D menos esse D'. O quanto a caixa anda menos o quanto o caminhão anda. Então, vai ficar 12,5 menos 10.
2,5. Então, a minha caixa tem que estar a uma distância de 2,5 metros do baú para que não ocorra colisão. Então, nessa circunstância, a minha caixa anda 12,5, o caminhão anda 10, e então, o que a caixa anda mais do que o caminhão são 2,5 metros. Então, essa é a distância necessária da caixa até o baú. Pessoal, agora sim, encerramos essa aula 73 e 74. Próxima aula começaremos outro assunto e até mais.